Bom dia, alunos, alunas do CMT. Aqui quem fala é o professor Nivardo, de História. Eu também sou professor do ensino fundamental, mas eu dou aula para o 9º ano. Conversei com a professora Elaine e ficou acertado, então, de eu preparar para vocês, alunos aí do 7º ano, 2 aulas voltadas aí para a recuperação semestral, né, do primeiro semestre de 2025. Eu quero esclarecer para vocês que o meu objetivo aqui não vai ser abordar em detalhes tudo aquilo que a professora tratou, mas sim focar naquilo que é essencial para a nossa prova de recuperação, ok? Então, observa que serão atalhos que aqui eu vou abordar com vocês. Bom, então, para o início aqui da nossa apresentação, vamos aqui esclarecer o que é que vai ser cobrado de fato. Então, a minha primeira aula, eu vou me ater a uma caracterização da Idade Média. Então, nesse caso, nós vamos aqui tratar dos aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais que prevaleceram nessa Idade Média, né, nessa Europa Ocidental, entre o século V e o século XV. Então a gente constata aí 1000 anos, né, de Idade Média. Continuando ainda nessa nossa primeira aula, nós vamos tratar aí daquilo que marcou a civilização islâmica, o aparecimento dessa religião monoteísta, que obviamente terá um impacto aí na história aí do mundo, seja ele ocidental ou oriental, nesse contexto da Idade Média. A nossa segunda aula vai tratar da Idade Moderna. E aí, claro, nós vamos dar uma pincelada naqueles fatos que foram marcantes nesse período aí, que foi um período de transição do feudalismo para o capitalismo, tá? Então nós vamos tratar aí das características do renascimento cultural, das características da reforma protestante, por que surgiu esse movimento religioso, uma reação da Igreja Católica diante dessa reforma protestante, as grandes navegações e, por último, aí nós vamos tratar um pouquinho, coisa muito rápida, da colonização da América praticada por espanhóis e também por ingleses, ok? Então vamos aí ao início da nossa apresentação, que é no sentido de nós caracterizarmos, em linhas gerais, essa Idade Média. Como eu já havia dito anteriormente, nós vamos ter como fatos ou datas que servem aí de limites para o início e o fim da Idade Média. O início seria aí com a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 depois de Cristo, né? Então, observe que aí corresponde ao século V, e então essa Idade Média se arrasta até o século XV. Nós temos uma data que foi o ano de 1453, que marcou aí a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? Essa cidade, Constantinopla, hoje conhecida como Istambul, capital da Turquia, tinha um papel importantíssimo naquelas rotas de comércio que ligava a Ásia à Europa, né? Então, quais são os aspectos que marcam aí essa Idade Média? Então vamos lá. Em termos econômicos, nós temos aí uma economia fundamentalmente de base agrária, tá? É uma economia de subsistência, então praticamente o que se produzia visava a sobrevivência e o sustento imediato, né, dessas populações ali da Europa na Idade Média. E aí vem uma pergunta: professor, não existia comércio? Sim, existia comércio.
só que era um comércio praticado assim mais numa dimensão regionalizada. A prática do comércio era uma prática muito retraída, né? Então, nesse caso, nós vamos ter aí os feudos como a unidade econômica básica e de produção, né, dessa Europa na Idade Média. Então, nesse sentido, se você me pergunta qual foi o sistema econômico que prevaleceu então nessa Europa da Idade Média, nós denominamos aí o feudalismo, tá? Então, retomando, principal atividade econômica, uma agricultura voltada aí mais para uma agricultura de subsistência, ok? Bom, outro dado importante para a gente é quanto à política. Nós vamos ter aí a formação de reinos, os chamados reinos medievais, e dos reinos medievais cabe destacar aí o reino dos francos, né? Que trazendo para os dias de hoje corresponderia à França. Mas o que marca fundamentalmente aí em termos de organização do poder político? Os reis, eles não concentravam todos os poderes em suas mãos, tá? Então, nós vamos ter uma situação de reis, até muitos deles fragilizados, porque o poder, de fato, estava dividido, fragmentado nas mãos dos senhores feudais. Volto a mencionar aquilo que eu disse há poucos instantes. O feudo, ele corresponde à principal unidade política de produção e econômica, tá? Então, praticamente a vida desse homem na Idade Média vai girar em torno do feudo. Então, em termos políticos, nós temos aí um poder fragmentado, descentralizado nas mãos dos senhores feudais. Em termos de sociedade, nós temos uma sociedade hierarquizada, é uma hierarquia rígida, é uma sociedade que nós chamamos de estamental, porque a sua condição vai ser definida muito pela a condição de nascimento, né? Se você carrega ou não privilégios de nascimento. Então, fundamentalmente, nós temos aí a sociedade dividida em estamentos ou ordens, né? Sendo o primeiro estamento o clero, né? Os homens que faziam parte aí do universo da Igreja Católica. Nós temos como o segundo estamento ou a segunda ordem a nobreza e a terceira ordem que vai ser constituída aí fundamentalmente pelos trabalhadores e nesse caso nós vamos denominar como sendo os camponeses, os servos, tá? Vamos lembrar que os servos, trabalhadores camponeses, eles não eram escravos, eles eram livres, mas eles estavam presos à terra por conta de um conjunto de obrigações que esses trabalhadores teriam que cumprir junto ao senhor feudal. Bom, quanto a essas obrigações feudais, eu não vou entrar em detalhes, porque isso também não vai ser cobrado, tá? O importante para a gente é de uma sociedade medieval com uma divisão, uma hierarquia muito rígida, tá? E por último, aquilo que se produziu em termos de cultura, em termos de ideias, girou muito em torno daquilo que a Igreja Católica impunha como verdade, né? Então nós vamos ter a Igreja Católica sendo uma instituição assim poderosíssima nessa Idade Média. Ela não era detentora apenas de poder espiritual, religioso, mas a Igreja Católica ela é considerada talvez a maior dona de terras, né? A maior proprietária de terras nessa Idade Média. Então observa que estamos diante de uma instituição que tem poder econômico, né? Poder político também, porque a legitimação, né, o reconhecimento
de muitos monarcas, reis dessa Europa aí na Idade Média, tinha que passar por uma certa legitimidade aí vinda do Papa, né? Vindo aí da Igreja Católica, tá? Então a gente constata que a visão de mundo que se tem nessa Idade Média é uma visão teocêntrica, né? Pautando-se muito naquilo de entender os fenômenos a partir dos dogmas da Igreja e numa concepção até simples, simplória, de entender o universo e a vida a partir da vontade de Deus, tá? Então, é claro que esse daqui é um retrato bem geral dessa Europa na Idade Média. Então, só para a gente fixar, em termos econômicos, uma agricultura aí de subsistência, tá? O que havia de comércio era uma prática muito localizada, não era um comércio desenvolvido de longa distância, em grande escala. Em termos de poder, o poder está fragmentado nas mãos dos senhores feudais. O rei, ele não concentrava poderes em suas mãos. Em termos de sociedade, é uma sociedade estamental, com uma hierarquia, né, muito rígida. E, por último, em termos de ideias e pensamento e valores culturais, prevalecendo muito uma concepção teocêntrica. Ponto. Bom, o segundo assunto importante para a gente dessa primeira aula é sobre a civilização islâmica. Então, observe que eu estou diante aqui da formação de uma civilização ali na região do Oriente Médio e que a religião, nesse caso, a religião islâmica, o islamismo, será aí peça fundamental na formação e na consolidação de uma civilização com um poder aí unificado, tá? Então, eu estou tratando aqui dessa unificação política dos árabes, tá? Vamos lembrar que hoje ser islâmico, ser muçulmano, não se resume apenas a ser árabe, tá? Então, nem todo árabe é islâmico, como também nem todo ou apenas são islâmicos os árabes. Mas o fato é que essa religião, o islamismo, ela vai brotar, ela vai surgir ali na Península Arábica com uma figura que depois vai ser conhecida como o profeta, né? Assim, pelos olhares daqueles que seguem o islamismo, que será o profeta Maomé. Então, aqui só para lembrar um pouquinho, os árabes, antes dessa religião, eles adoravam vários deuses, eles estavam divididos, politicamente falando, em várias tribos, né? E aí, com a pregação do islamismo, uma religião monoteísta, o Maomé, o profeta Maomé, ele também vai acabar contribuindo aí para que esse povo árabe se tornasse aí agora vivendo numa situação de unificação política, né? Subordinados aí a um governo, que será aí o governo dos califas, tá? Então, observa que estamos diante aqui de mais uma religião monoteísta, além do cristianismo e do judaísmo, tá? Hoje, o islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo, tá? E vocês têm aí no slide que há uma projeção que hoje cerca de 1,8 bilhão de seguidores aí do islamismo. Um outro dado importante para a gente, turma, e até por aquilo que se veicula muito, né, é que o islamismo, originalmente, ele não está atrelado a essas práticas terroristas, né, de violência, tá? Então, o que prevalece no mundo islâmico
é a pregação de uma filosofia de vida, de uma religião que vai muito no caminho da tolerância, do respeito, né, da solidariedade. Então, esses grupos que agem de uma forma mais radical e que falam em nome de Alá, na verdade eles não representam aí a maioria do povo islâmico, tá? Esses ditos grupos mais radicais ou terroristas, eles são uma minoria no universo do islamismo. Então é bom a gente trazer esse dado para a gente não ficar reproduzindo uma visão preconceituosa a respeito das religiões de uma forma geral, e em especial aqui do islamismo, que é o que nós estamos tratando agora, tá? Então, o islamismo, como eu já mencionei, uma religião monoteísta que foi fundada aí pelo profeta Maomé, ali no século 7 depois de Cristo, tá? Reza a tradição que ele teve ali uma visão do arcanjo Gabriel, e é então por conta desse encontro com o arcanjo Gabriel que ele passa, né, a receber, assim, vamos colocar dessa maneira, os ensinamentos dessa nova religião. Islamismo, ou a palavra Islã, significa então submissão a Deus, que para os muçulmanos eles denominam Deus como Alá, tá? Bom, então nós já comentamos aqui há algum momento da nossa aula que essa religião ela vai surgir ali numa região do Oriente Médio, na Península Arábica, tá? Essa religião ela vai se expandir já nessa Idade Média, inclusive chegando ali em territórios no norte da África, tá? E pouco a pouco o islamismo ele vai então crescendo em outras partes, em outros territórios do planeta. Então hoje nós temos o islamismo como religião presente em todos os pontos do planeta Terra. E é na Ásia em que nós temos o maior número de seguidores do islamismo. Está aí um dado interessante porque muita gente acha, né, que é no Oriente Médio, que foi a região onde surgiu, né? E não. A maior concentração de muçulmanos nós temos na Ásia, tá? Talvez aí se assemelhe um pouquinho à história do cristianismo, né? O cristianismo, embora tenha surgido ali na região do Oriente Médio, na região da Palestina, né? Ele, na verdade, se propaga e se difunde na parte ocidental, né? Isso, claro, muito em função do território que o Império Romano conquistava e também a partir de um momento em que o próprio Império Romano decretou o cristianismo como religião oficial, tá? Então, resumindo, o profeta Maomé, que originalmente ele era até um comerciante, ele era analfabeto, então não foi ele quem vai aí escrever, digamos assim, né, os princípios do islamismo num livro, mas por conta de suas pregações nós vamos ter os registros feitos aí pelos seus discípulos, né, pelos seus seguidores, até se constituir num livro que é uma espécie de Bíblia, né, do islamismo, o Alcorão, tá? Bom, nessa trajetória do profeta Maomé, e ele quando passa a difundir o islamismo entre ali os árabes, né? Não foi uma tarefa fácil, tá? Ele vai enfrentar resistências
principalmente de tribos muito fortes ali da Península Arábica, que estavam vendo naquelas ideias do profeta Maomé algo que iam contra os interesses dessas tribos. Então, na cidade de Meca, que é considerada a cidade sagrada, né, para os muçulmanos, o profeta Maomé ele vai ser perseguido, né? Então ele vai acabar tendo que se retirar da cidade de Meca por conta desse conflito com algumas tribos, principalmente de comerciantes da cidade de Meca. Então, essa fuga do profeta Maomé para uma outra cidade da Península Arábica, a cidade de Medina, é conhecida como Égira. E aqui, para os muçulmanos, marca então o início da contagem do tempo. Então observa que as populações, as sociedades, elas têm calendários distintos, né, para se fazer a contagem do tempo. E no caso dos muçulmanos, eles vão considerar como sendo o marco para o início dessa contagem do tempo a própria fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina. Então esse fato ele é importante na história de propagação do islamismo, porque de certa forma a cidade Égira, a cidade de Medina, né, abraça de uma forma mais cordial a figura do profeta Maomé, e ali então nós temos a Égira como sendo o fato que marca aí o início da contagem de acordo com o calendário para os muçulmanos, tá ok? Bom, o Alcorão, só para reforçar, é um livro, né, uma espécie de bíblia dos muçulmanos, do islamismo, onde você tem ali 114 capítulos quanto aos princípios, ensinamentos, né? Nós temos inclusive algumas passagens que se assemelham um pouco à Bíblia do cristianismo, tá? Então, para os muçulmanos, é o livro sagrado, tá? Bom, tá aqui um ponto importantíssimo para a gente, tá? Os 5 pilares do islamismo. E isso, de certa maneira, vai servir até para a gente quebrar com aqueles preconceitos, né? Conforme eu havia dito há alguns instantes atrás, de que o islamismo não representa, de uma forma geral, terrorismo e violência, né? Então, nós temos aqui esses 5 princípios sagrados. O princípio deles, o primeiro, só há um Deus que é Alá e Maomé é o seu profeta. Então, observa que aqui é um princípio monoteísta, né? Então, se para o cristianismo Jesus é o Messias, o profeta, para os islâmicos, os muçulmanos, esse profeta é a figura do Maomé, tá? Nós temos um outro dado aqui quanto a essa obediência do ritual religioso. Então, fazer orações diárias em honra a Alá, e sempre quando o muçulmano, né, está fazendo essas orações em direção à cidade de Meca, né? Então ele aponta o seu nariz para aquela direção onde hoje, né, está situada a cidade de Meca. São 5 orações diárias, né? Isso para um bom seguidor aí do islamismo. A terceira característica, ou terceiro princípio, está muito relacionado ao princípio da caridade, né? A esmola, ela é sim abençoada, ela é obrigatória, mas parte-se da premissa que ela é considerada obrigatória para quem pode doar, tá? Um quarto princípio, todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, ele deve fazer uma peregrinação à cidade de Meca, né? Então, é o princípio da peregrinação. E o último é se respeitar aí
o mês sagrado, que para os muçulmanos esse mês é denominado Ramadã. Então tem que se fazer aí uma prática de penitência, né, que é jejuar no mês do Ramadã, tá? Esse mês é considerado aquele momento em que o arcanjo Gabriel ele se apresenta para o Maomé, tá? E ali são repassados então os primeiros ensinamentos, os primeiros princípios dessa religião que vai ser fundada, que é o islamismo, tá? Então, turminha, muita atenção a esses pilares aqui do islamismo, tá? Bom, por último, acho que isso não vai ser cobrado na prova, mas apenas para reforçar algo que eu já disse, tá? O universo islâmico ele é heterogêneo, ele não é homogêneo, como ele também não é coeso, tá? Nós temos facções, nós temos grupos, nós temos disputas internas, rivalidades, nós temos aqueles que são mais moderados, aqueles que são mais radicais, tá? E hoje praticamente a gente pode falar que o islamismo ele tem então em linhas gerais, dois grupos. O grupo dos sunitas e o grupo dos xiitas, tá? Então, no universo muçulmano, a maior parte é formada de sunitas, tá? Só para passar um adendo, essa guerra que agora está havendo entre o Estado de Israel e o Irã, tá? Então, a maioria ali dos muçulmanos nesse país chamado Irã é de maioria xiita, ok? Bom, turma, a nossa primeira aula, então, basicamente é isso, tá? Eu espero que vocês absorvam aí ao máximo aquilo que eu trouxe. Claro que dentro do possível também fazer um complemento, né, com a leitura do livro, alguns exercícios que porventura vocês já tenham feito, tá? Sucesso nessa empreitada, é encarar os desafios da vida com maturidade e responsabilidade, porque isso, claro, faz parte aí do nosso amadurecimento, ok? Tudo de bom para vocês, muito sucesso na prova e daqui a pouco, então, vocês vão ter a chance de ter aí a segunda aula, ok? Tchau, um abraço e até mais.